da Bíblia Sagrada. É a Bíblia que mostra para nós, vamos dizer assim, o conceito correto de tudo aquilo que a gente busca entender. Esse ano nós vamos falar sobre avivamento, e vamos falar sobre genuíno avivamento, né? Avivamento tem que ser uma coisa genuína, e é uma obra extraordinária gerada por Deus e não por homens. E nós vamos trabalhar sobre isso neste ano. Nós vamos utilizar um livro como base. Você que quiser já começar a se preparar para o proseando, para fazer suas perguntas, porque vocês vão ter a possibilidade de perguntar durante o proseando. Tem um momento que é só de perguntas, então vocês podem bombardear o proseador aqui com perguntas, tranquilamente. E a gente vai adotar um livro. Nas próximas semanas eu vou trazer o livro para vocês, vou explicar direitinho o que o livro aborda, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção para nossas vidas o Proseando com Bíblia e Café. Então, dia 7 e 8 de dezembro, nós teremos o Proseando com Bíblia e Café, ok? Bom, para a gente começar, nós estamos trabalhando aí essa revista que a gente usa como material de suporte, revista Compromisso, da editora Convicção, ligada à Convenção Batista Brasileira. O tema dela é o cristianismo pioneiro. Ela fala sobre Atos dos Apóstolos. E hoje nós vamos trabalhar Atos dos Apóstolos, capítulo 25, do verso 13 ao verso de número 28. Antes de fazermos a leitura bíblica, eu preciso dizer para vocês que o objetivo dessa nossa aula é descrever perseguições e aflições que cristãos verdadeiramente comprometidos com a pregação da palavra de Deus podem sofrer. Presta bem atenção. Descrever perseguições e aflições. E normalmente, quando o crente passa por perseguição, o diabo está querendo me assolar. Eu repreendo essa aflição, essa perseguição, porque isso é obra do capeta, e eu não posso passar por aflição, nem posso passar por perseguição, porque eu sou filho de Deus. O Filho de Deus, Jesus Cristo, passou por aflições e perseguições. E você, como discípulo dele, você já sabe que muito provavelmente, quando você estiver pregando a palavra de Deus, você deve passar por perseguições e aflições. Quem aqui já foi motivo de chacota porque estava pregando a palavra? Levanta a mão. Motivo de chacota, a pessoa começou a rir de você, falou, isso é um palhaço mesmo, essa conversa fiada, conversa da carochinha, porque é assim que muitos tratam a nossa pregação acerca de Cristo Jesus. Né? Talvez aqui tenham pessoas que já foram expulsas de algum lugar por causa de querer evangelizar, ou não permitiram você entrar para evangelizar, e isso é perfeitamente normal, irmãos. É perfeitamente normal um cristão passar algum tipo de aflição, algum tipo de perseguição, ser motivo de chacota, né? Por causa do comprometimento com a verdadeira pregação do evangelho. No primeiro século isso era mais comum, então as pessoas já estavam acostumadas, né? Elas não ficavam desesperadas como a gente vê hoje, né? Mas eu não aceito passar por essa aflição, eu não aceito. Mas e se foi o propósito que Deus preparou para a sua vida, assim como foi na vida de Paulo? E aí? Tudo preparado? Paulo, tenha bom ânimo, porque eu vou te levar aos reis, vou te levar nesses lugares, e você já sabe que o negócio para você não vai ser muito bom, então tenha bom ânimo. O próprio Jesus falou para Paulo para ele ter bom ânimo. Então agora nós vamos para a leitura bíblica do texto que nós vamos trabalhar. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, tablet, aplicativo de celular, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 25, do verso 13 ao verso 27. Perdão, do verso 12 ao verso 27, tá? Nós vamos ler a partir do versículo 12, para entender melhor o que o texto está dizendo. Diz assim a palavra do Senhor. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: para César apelaste, para César irás.
Passado alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar a Festo. Como se demorassem ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentam queixa. Estando eu em Jerusalém, pedindo que o condenasse. A eles respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui juntos, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei que fosse trazido o homem, e levantando-se os acusadores, nenhum delito referiram dos crimes de que eu suspeitava. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião e particularmente a certo morto chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar estas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para ser ali julgado a respeito disso. Mas havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu o enviasse a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã, respondeu ele, o ouvirás. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa, tendo eles entrado na audiência juntamente com os oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então disse Festo: Rei Agripa e todos vós que estáis presentes conosco, vedes este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Porém, eu achei que ele nada praticara passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo ao imperador. Contudo, a respeito dele, nada tenho de positivo que escreva ao soberano. Por isso, eu o trouxe à vossa presença e mormemente a tua, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, tenha eu alguma coisa que escrever, porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar ao mesmo tempo as acusações que militam contra ele. Amém? Texto longo, né, irmãos? Bom, esse é um momento em que Paulo está preso em Cesareia. Paulo já havia apelado para o julgamento, para ir ser julgado por César, que era a última instância, era o STF dos romanos, né? Ser julgado pelo próprio imperador. Ele tinha direito a fazer esse pedido por ter cidadania romana. Nesse momento aqui, ele está preso e ele estava preso sob custódia do procurador ou do governador, né? Que em primeiro lugar foi Félix. Félix fora substituído e depois ele já estava aos cuidados de Festo. E nesse momento, o rei Agripa II, juntamente com a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, a sua irmã esposa, viu? Irmã consanguínea e esposa. Vem com a sua irmã esposa saudar a Festo, felicitá-lo por ocasião dele ter assumido esse status de governador. E é nesse contexto que o rei Agripa quer ouvir a Paulo, e Festo vai querer aproveitar esse momento para ver se ele consegue captar quais foram os erros de Paulo, tendo em vista Agripa II ser um grande e profundo conhecedor da cultura judaica e da Escritura, da palavra de Deus. Então esse é um momento histórico que a gente vai trabalhar.
E nesse momento histórico é um momento onde muitos cristãos já estão sofrendo perseguição, onde os cristãos estão sendo mortos, os judeus não aceitam o evangelho, né? Os romanos, de certa forma, acham que o evangelho e o judaísmo são a mesma coisa, para eles é indiferente, porque tem muitos judeus servindo a Cristo, assim como também gentios, mas para eles, isso aí é a mesma coisa, né? Eles estão falando do mesmo assunto, e isso, logicamente, deixava mais irado ainda os judeus, especialmente os fariseus, né? Zelosos pela lei que eram, e é nesse contexto que a gente vai falar sobre essa, vamos dizer assim, essa ocasião em que o rei Agripa chega ali a Cesareia, ok? Então a gente vai começar falando de alguns personagens, para você entender melhor o que está acontecendo. Vamos lá. Esse momento histórico aqui, já é um momento em que o governo romano tem um imperador perturbado, né? Vocês já ouviram falar desse camarada, não é não? Já ouviram falar desse camarada aqui? Nero. Gente boa demais, né, irmãos? Muito gente boa. Conhecido como um imperador sanguinário, mau, perverso. Nero tocou fogo em Roma, destruiu aproximadamente 7 bairros da capital, Roma. Sobraram 3 bairros, se não me falha a memória. Esses 3 bairros eram bairros que residiam cristãos, e aí a culpa de tocar fogo em Roma foi lançada para quem? Para quem sobrou, né? Quem não teve a casa destruída. Então Nero, ele era extremamente perturbado. O nome dele, Nero Cláudio César Druso Germânico, era filho adotivo do imperador Cláudio, o antecessor dele, e ele ascendeu ao trono de Roma quando tinha 17 anos de idade, e governou de aproximadamente 54 a 68 depois de Cristo. Esse imperador, durante os primeiros anos de seu reinado, foi ajudado por sua mãe Agripina, por um filósofo estoico chamado Sêneca, que é bem conhecido, para muitos, né? Porque eu não entendo nada de filosofia, sou completamente leigo acerca de filosofia, e por um hábil soldado chamado, não é para rir, o nome do soldado era Burrus, tá? É um nome romano. Então esse camarada era um camarada extremamente agressivo, extremamente violento. Ele se livrou dessas pessoas depois de um tempo, não quis mais o convívio dessas pessoas, porque ele precisava governar do jeito dele. A gente tem aí um escrito de um historiador romano chamado Tácito, que fala sobre esse fato de Nero ter tocado fogo em Roma, e ele tocou fogo em Roma para construir um complexo do seu palácio. Bom demais, né? Eu destruo a casa de todo mundo, mato meio mundo de gente, só para construir meu palácio. Pensa num homem gente boa, muito bonzinho ele, coração muito piedoso, né? E ele culpou uma classe de 8 pessoas que já era bastante desprezada no meio romano, e foi um imperador que perseguiu demais o povo de Deus, né? Muitos cristãos foram martirizados por causa de Nero, inclusive Pedro e Paulo também acredita-se que foram martirizados sob as ordens de Nero. Nero é quem ordenou para que esses homens fossem mortos. Ele, depois de um certo tempo, começa a ser perseguido, a população não gosta da forma como Nero governa, ele passa a ser perseguido, algumas revoltas contra ele começam a se espalhar na África, na Espanha, na Gália, e ele foge de Roma, e dizem que ele cometeu suicídio no dia 9 de junho de 68, mas não é 1968 não, de 68 depois de Cristo. Alguns dizem que ele perdeu a razão e ordenou que um soldado tirasse a própria vida dele. Então esse é o contexto. Olha por quem Paulo apelou para ser julgado. Pediu para ser julgado por Nero, né? Agora, em tudo isso, irmãos, Deus tem um propósito. Em tudo isso, Deus está movimentando a história, porque Ele é Senhor da história.
Ele não é só Senhor das nossas vidas, como Ele é Senhor da história. E a história de nossas vidas e de toda a humanidade só existe porque Ele governa, Ele rege e Ele determina como vai ser a história. Um outro personagem que a gente viu aí nesse texto é Félix. Félix, o governador Félix, ele é um procurador romano da região da Judéia, governou lá por cerca de 52 a 58 depois de Cristo, e a Bíblia diz que Félix era bem informado acerca do caminho, ele conhecia algumas coisas acerca da palavra de Deus. Um historiador que talvez muitos aqui tenham um livro dele, a História dos Hebreus, né, escrito por Flávio Josefo, lembrando que Josefo é um péssimo intérprete da Bíblia, porque ele interpreta a Bíblia de forma alegórica, sofrendo a influência, mesmo sendo um judeu da diáspora, ele sofre influência das ideias do helenismo, das ideias gregas e também das ideias romanas. Então ele não interpreta o Antigo Testamento de forma correta. E há uns 20, 30 anos atrás, muitos pregadores usavam a literatura de Flávio Josefo para trazer a interpretação da Bíblia. E Josefo não é um referencial para hermenêutica bíblica, não é um referencial para interpretação. Então, quando ele traz conteúdos históricos, falando, olha, tal ano aconteceu isso, porque houve uma guerra assim, e tal. Falo isso acerca do período depois de Cristo. Tranquilo. Não tem problema nenhum, você olha lá as informações históricas, ele é muito bom. Mas quando ele fala da história dos hebreus, ele começa a interpretar o que está escrito no Antigo Testamento, a interpretação dele, infelizmente é uma interpretação muito complicada e é uma interpretação que nós não devemos usar na hora de estudarmos a Bíblia. Ele é um excelente referencial histórico para o Novo Testamento, porque ele afirma que falavam acerca de um homem que havia morrido e ressuscitado, e que havia uma classe de pessoas que pregavam que esse homem havia morrido e ressuscitado. Então ele é um referencial histórico muito bom para o Novo Testamento, mas um péssimo intérprete para o Antigo Testamento. Então, vai ler a Bíblia no Antigo Testamento, não use o livro do Flávio Josefo para você entender o que está dizendo a Bíblia, ok? Então, Josefo vai mencionar ele, Tácito também, que o considerava um governador abominável e extremamente cruel. Quando Paulo sobe para ir para Roma, Nero mantém Paulo preso em prisão domiciliar mais ou menos por 2 anos, né? Então o final da vida de Paulo é muito discutido, se ele esteve preso até a morte, ou se ele esteve preso, depois foi liberto e depois foi preso de novo para poder ser morto, mas de alguma forma Nero manteve Paulo, estou confundindo tudo, hein, irmãos, misturei César com Félix, perdão. Félix manteve Paulo nesse período aqui, que a gente está lendo de Atos Apóstolos, 2 anos, em prisão domiciliar, ok? Paulo ficou preso 2 anos, que foi até a chegada de Festo, que é esse momento histórico que a gente está falando. Como eu dei uma misturada ali, ele é mencionado por Josefo como um governador abominável e extremamente cruel. Então, ele era muito ruim como governador durante o período de Félix. Ele foi um governador que teve muitas revoltas, muito problema, o pessoal não gostava muito dele, mesmo ele tendo mantido Paulo preso para dar um ok lá para os fariseus, ele era um homem extremamente complicado, a administração dele era muito ruim. Em substituição a Félix, que fez um péssimo governo, Cláudio vai nomear como procurador romano a Félix. Félix foi procurador romano de 52 a 58. A Bíblia diz que Félix era bem informado acerca do caminho, então ele conhecia bem a Escritura, conhecia bem a cultura judaica. Precisamos nos lembrar que ele irmãos, espera só um minutinho aí.
Félix, na verdade, eu falei de Festo na outra, né? Gente, eu esqueci de mudar aqui, ó. Esse negócio de eu tentar mudar aqui está me complicando. Eu falei de Félix, né? A gente estava falando de Félix, perdão. Agora sim. Esse negócio de eu mexer com esses dois trem aqui está me complicando. Festo, vamos falar sobre Festo agora, tá? Festo foi procurador romano da Judéia que sucedeu Félix. Agora sim. Ele, fora do Novo Testamento, é mencionado apenas por Joséfo, que considerava ele um bom líder, e ele tentou restaurar um pouco da ordem legal e administrativa na região. Então esse Festo era uma pessoa mais bem vista pelos judeus, era uma pessoa mais bem vista pelo povo romano, pelos gentios. Ele é um homem que já não conhece muito sobre o Antigo Testamento, tanto que ele fica perdido, né? Ele fica perdido quando vai tratar sobre essas coisas. Ele foi sucessor de Félix no governo de Nero, certo? No governo de Nero. E é interessante porque eles vão dizer até que esse homem era um homem justo, vão falar que ele era um homem justo. O próprio Joséfo vai fazer essas afirmações. Não podemos nos esquecer também que Joséfo, ele gostava um pouco dessa questão dos romanos e dos gregos, né? Ele era muito influenciado por isso. Mas vai dizer que era um homem até que justo, correto? Então esse governador é o que vai pedir ajuda ao rei Agripa, porque ele não tem noção do que os judeus estão argumentando contra Paulo. Ele sabia acerca da lei romana, mas ele não entendia acerca do caminho, ele não entendia acerca das leis judaicas, da religião judaica, que era permitido, né, naquela época. E um outro personagem que a gente precisa falar um pouquinho é o rei Agripa, certo? O rei Agripa II, ele na morte de seu pai ele tinha 17 anos de idade e a sua irmã Berenice tinha 16, sua irmã esposa. Por volta do ano 50, Cláudio confia a Agripa o reinado da Cálcida, essas regiões, tanto do norte do que é Israel hoje, como também à direita de Israel, essas regiões que circundavam Israel, começou a ser governada por ele. Ele não ficou diretamente, ele não pôde utilizar a sua autoridade de rei, né? Cláudio achou que ainda era muito cedo, mas ao longo da história ele vai liberando algumas porções de terra para Agripa. Agripa vai tomando posse dessas terras, Filipos, tetrarquia de Lisânias, território de Varus, e ele possuía o direito de indicar o sumo sacerdote e a supervisão do templo e de coordenar os fundos do templo. Então, a Judéia era governada, tinha administração pública a encargo de um governador, que foram Félix e Festo, então era como se fosse o governador ali, mas acima dele existia um rei que dava as ordens naquele lugar. Normalmente o governador era mais preocupado com as questões legais, com o cumprimento da lei e a justiça, normalmente comandava as tropas romanas, mas aquela terra ficava sob os cuidados de um rei, era uma pessoa que estava acima dele. Então você tinha um governador e tinha um rei acima, e Agripa II era essa pessoa. E o problema é que Agripa tinha o direito de mexer nas coisas do templo. Ele podia indicar o sumo sacerdote, podia mexer nas finanças do templo, e ele podia assim, mexer no templo de uma forma que causasse problemas muito graves, né? Porque além dele ser um homem que ele conhecia a palavra, mas não respeitava a palavra de forma alguma, ele era um camarada extremamente também ímpio. E assim, quando a gente falar sobre Berenice, você vai ver o jeito que era essa família. Ele intitulava-se Grande Rei, Sincero Amigo de César e Amigo de Roma. Então, olha só, ele era um bajulador de Roma. Olha que rei complicado. Ele conhecia a palavra de Deus,
conhecia a palavra de Deus, tinha descendência judaica por causa de Mariane, sua bisavó, que era judia, mas ele se intitulava como grande rei, sincero amigo de César e amigo de Roma. Ele era especialista em costumes e conflitos judaicos, era bem versado nas escrituras, né, por causa da sua raiz judaica. Então, a bisavó dele foi a segunda mulher de Herodes o Grande. Então, olha só o tanto de gente que está envolvido, o tanto de gente que faz parte desse momento que eles vão levar Paulo para ser arguído pelo rei Agripa. E o personagem que a gente precisa saber um pouquinho é Berenice. Então, ela é filha de Herodes Agripa I, assim como a Agripa II, e irmã de Herodes Agripa II. Com a idade de 13 anos, ela se casou com um tio, Herodes da Cálcida, e deu 2 filhos. Então ela teve 2 filhos do próprio tio. E o casamento dela durou 7 anos. Quando esse Herodes Cálcida morre, em 48 depois de Cristo, Berenice passa a viver com o seu irmão. Desempenhando o papel de rainha, enquanto ele permanece solteiro. Tanto Joséfo como Juvenal escrevem rumores de relação incestuosa entre os dois. E para calar esses rumores, Berenice casou-se com Polemo, rei da Cilícia, presumivelmente depois de 64 depois de Cristo. Mas logo depois ela o abandonou e voltou ao seu irmão. Essa mulher, além de ter um filho do seu próprio tio, além de viver em uma relação incestuosa com seu próprio irmão, ela tem um caso amoroso com o general Tito, que é aquele que vai destruir Jerusalém. Então, olha o problema que era essa família, olha em que Paulo estava envolvido, olha como é que Paulo ia ser julgado por pessoas completamente ímpias, pessoas que não têm o mínimo temor de Deus. Deus colocou a vida de Paulo nas mãos de pessoas completamente ímpias. E muitas vezes a história da nossa vida, Deus nos coloca em situações onde pessoas completamente ímpias vão mandar em você, vão ser seu chefe, vai ser seu companheiro de serviço. E a pergunta é, como é que a gente lida com isso? A gente lida com isso de forma rebelde, porque não aceita as aflições e as perseguições? Ou a gente lida com isso de uma forma tranquila e entende que Deus está no controle de tudo e que mesmo que tudo pareça estar descontrolado, nada fugiu da mão poderosa do nosso Deus? Você pensa assim ou você se descontrola? Ou você faz como eu já fiz em outras épocas? Vai até o teu chefe e, despeja um balde de impropérios, despeja um balde de ira, é o cálice da ira. Como é que você age numa situação dessa? Como é que você age quando você é julgado lá no seu serviço ou lá na sua escola por uma coisa que você não fez, por pessoas completamente ímpias? Qual é a sua atitude? Eu não sei se eu falo para vocês. Falo? Melhor não falar não, né, irmãos? Falo? Quem acha que eu falo? Eu já vi que eu não posso contar segredo para nenhum de vocês que levantaram a mão. Posso contar absolutamente nada. Irmãos, eu já escapei de algumas cadeias na polícia por causa disso. Porque quem é militar aqui sabe que se você tem regulamentos que se você olhar de forma desrespeitosa o seu superior hierárquico, você pode ser punido. Olhar. Quanto mais falar. E quando eu era mais jovem, eu era complicado. E não media, tipo assim, a consequência não. Eu escapei já de umas 3 ou 4 cadeia mesmo, porque ele poderia me prender, mandar para a corregedoria por causa disso. E isso é um problema para nós.
Porque quando estamos sendo injustiçados, a gente deve calar, irmãos. A gente quer falar para os outros, mas não fala para quem a gente precisa falar. A gente quer derramar o cálice da nossa ira em cima das pessoas, mas a gente não dobra os joelhos, e ao invés de esbravejar, a gente não dobra os joelhos e chora para quem pode resolver o nosso problema. E o pior de tudo, crentão, hein? Eu crentão, fazia isso e ainda falava assim, é bom porque aí eles me respeitam. Você acha que você vai ser respeitado pela sua ira? Você acha que você vai ser respeitado porque você é brabo virado no siri? Você acha que você vai ser respeitado porque você é grande, é forte? Você acha que você vai ser respeitado porque eu tive uma criação de nordestino cabra macho? Eu não levo desaforo para casa. Você acha que você vai ser respeitado por isso, irmãos? As pessoas nos respeitarão por sermos submissos a Cristo, por sermos submissos à palavra. Então, na verdade, essa história para trás minha é uma mancha na minha história como cristão. Por quê? Porque eu era aloprado. Era não, ainda sou, né, irmão? Só que agora eu estou dando conta de controlar. Estou dando conta de controlar, né? Estou segurando a minha onda. Então a gente tem que fazer isso. Tem pessoas mais sanguíneas, menos sanguíneas, mas na hora da ira você tem que tentar controlar, irmãos. É melhor você ir dobrar o seu joelho, ir para o seu quarto orar, do que você esbravejar com o seu chefe. É melhor você calar e deixar que Deus resolva a situação. Então Paulo ele teve que ser julgado por pessoas completamente ímpias, e ele manteve o seu testemunho intacto, embora reivindicasse os seus direitos como cidadão. Ele não ofendeu ninguém, não maltratou ninguém, mas falou firmemente sobre a fé que ele tinha. E é isso que a gente deve fazer, falar firmemente sobre a nossa fé, né? Tipo, fala que eu não estou. O senhor não me leve a mal, mas eu não vou dizer que o senhor não está, porque o senhor está. Mas eu estou mandando você fazer. Não, o senhor está falando para eu fazer uma coisa que é errada, e eu não vou fazer, porque eu não vou mentir. Ou o senhor vai lá e atende, ou o senhor peça a alguém que faça esse tipo de coisa, né? Porque se tiver gente aqui que vai fazer, é o senhor e essa pessoa, eu não vou fazer. Então você expor o seu ponto de vista de forma educada, de forma respeitosa, não vai ter problema algum, mesmo que você seja mandado embora, mesmo que você tome uma advertência, né, injusta e tal, não tem problema, mas é melhor você dormir com a consciência tranquila e não arrastar uma mancha na sua história, porque essas coisas que eu fiz quando já era conhecedor da palavra, irmãos, obreiro já, e isso marca as pessoas que estão lá, porque elas, mas ele disse que é crente e é brabo virado num siri desse jeito? Será que eu vou ter que mandar um crente para a corregedoria e depois para a Papudinha? Né? Que o presídio para policiais fica lá no complexo da Papuda. Mandar o polícia para a Papudinha por causa disso, porque ele é brabo? Então a gente tem que repensar os nossos conceitos acerca de como responder às pessoas que não são cristãs, quando elas nos ofendem, quando elas nos maltratam, quando elas nos perseguem por causa do Evangelho, né? A gente precisa repensar. Então, depois da gente falar um pouquinho sobre esses personagens, vamos para o que importa, aquilo que é mais importante, que é a exposição das Escrituras. Então, vamos começar aí do versículo 12. O texto diz assim: Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: Para César apelaste, para César irás. Passado alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar Festo. Como se demorasse ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo... Então lembra que eu falei que Festo não tinha condições de entender aquilo que Paulo estava vivendo, ele não tinha condições de saber do que Paulo estava falando, do que os judeus estavam acusando, ele não tinha conhecimento suficiente acerca do judaísmo, acerca das regras de convivência judaica, acerca do caminho que é o cristianismo, ele não tinha ideia de como resolver tudo isso.
Então ele, aqui no versículo 12, ele dizendo, olha, Paulo, tu apelou para César você vai, né? E Paulo, ao fazer isso, ao apelar para César, talvez sabendo, a gente não sabe se ele tinha ciência disso ou não, mas ele cessa ali as tentativas de assassinato contra ele. Por quê? Porque ele não vai ficar em Jerusalém, não vai descer para Jerusalém, porque os judeus tinham um plano para matá-lo, se ele voltasse para Jerusalém, e eles também não poderiam, eles não poderiam fazer o julgamento do jeito que eles queriam, porque eles vinham o tempo todo clamando pela morte de Paulo. Então, quando Paulo apela para César, na verdade ele está sendo protegido pela graça de Deus, a providência de Deus está ali para que ele não morra. Então, muitas histórias que nós achamos que são ruins para a nossa vida, e que nós não entendemos, não estamos entendendo nesse momento, pode ser a providência divina para livrar a sua vida. Pode ser a providência divina para te dar uma bênção posteriormente. Pode ser a providência divina para você que está agora sofrendo debaixo do chicote do seu patrão, para você ser o chefe, mas para chegar lá e não fazer igual. Quando Deus tira um chefe ruim seu, irmão, e coloca você como chefe, é para você governar de forma diferente. É para você reger de forma diferente, é para você reger com autoridade, mas com mansidão, com amor, e especialmente com doses periódicas de pregação da palavra de Deus para quem trabalha ali junto com você. Então, às vezes, aquilo que parece-nos ruim, não é, porque aí, né, ele não precisa voltar para Jerusalém, não vai ser julgado segundo as ideias lá dos judeus, porque os judeus queriam julgar Paulo lá embaixo mesmo, em Jerusalém, já mandar apedrejar e acabar com a questão. Então, essas acusações injustas dos judeus são cessadas por um tempo, porque Paulo apela para César. Então, dali ele não volta mais para Jerusalém, dali ele tem que seguir, como é direito dele, para Roma, para poder falar com o imperador. Então, quando Paulo faz isso, o propósito de Deus está se cumprindo. Deus disse que levaria ele, né, para falar perante reis. Atos capítulo 9, verso 15 e 16 diz assim, mas o Senhor lhe disse, vai porque é este para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. É isso que Deus diz acerca de Paulo. Então o propósito de Deus está se cumprindo, mesmo que as coisas estejam ruins para você agora, Deus está cumprindo o propósito dele. E Deus na hora certa vai te entregar a sua bênção. Deus na hora certa vai operar de maneira tal que o nome dele vai ser glorificado, e essas acusações injustas que foram feitas contra você, vão cair por terra, porque é Deus quem nos justifica. É o Senhor quem nos justifica, irmãos. Não fique esperando ser justificado por homens não, espera em Deus, porque é Deus quem nos justificam. Vamos lá. Versículo 14b até o 16. Félix deixou aqui preso certo homem. E aí já é Festo explicando a Agripa o que aconteceu. Félix deixou aqui preso certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixa, estando eu em Jerusalém, pedindo que o condenasse. A eles respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. Então, olha só. Paulo estava preso desde a época de Félix, ele fica preso 2 anos, até a entrada de Festo. Nesse momento que Festo está conversando com Agripa, ele está explicando o que aconteceu, e ele vai explicar que os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixas, começaram a falar um bocado de inverdades, um bocado de injustiça. Não, ele levou um ímpio lá dentro do templo, colocou lá no templo, lá no local que é reservado só aos homens judeus, Paulo colocou um gentio lá dentro. Essa era uma das acusações, e que ele estava incitando o povo judeu contra Roma. Então ele estava sendo acusado de uma série de coisas que ele não fez.
Então ele ficou preso por causa disso, e quando Festo chega à região da Judéia, ele chega primeiro em Jerusalém para depois ir para Cesareia, né? Lá em Jerusalém os judeus já abordam ele, falam, nós não gostamos desse camarada, você está com um cara preso aí, esse cara é problema, você está com um cidadão preso aí, esse cidadão é problema, ele é um revoltoso, ele é alguém que conspira contra Roma, ele é alguém que conspira contra nós e ofende a nossa cultura, ofende a nossa forma de prestar culto e adoração a Deus, né? E eles pedem diretamente a condenação de Paulo, eles querem que Paulo seja condenado, e que seja sentenciado à morte, e que tudo isso seja feito sem um julgamento justo. E aí o próprio Festo vai dizer, a eles, respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. Porque o costume romano é pegar o cidadão romano e dar a ele o direito à ampla defesa. Mas quando era um gentio, quando era uma pessoa que não era romana, eles também não eram essa bondade todas que eles estão falando aqui, não. Eles condenavam à morte sem um pingo de piedade. Mas para dar uma resposta para aqueles judeus, ele diz que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. Então a gente vê o caso de Jesus. Jesus não cometeu nada, não fez nada, foi julgado por Pôncio Pilatos, né? Pôncio Pilatos deu uma desperta, eu não tenho nada a ver com isso. O que vocês querem que eu faça? Quer que eu solte Barrabás ou quer que eu solte a Jesus? Não, solta Barrabás. Então, esse aqui está condenado à morte. Isso foi um julgamento justo? É costume deles matar e sem antes dar o direito da ampla defesa e o contraditório, como dizem? Não. Então, irmãos, isso aqui é conversa para boi dormir, né? Isso aqui é conversa para boi dormir. Na verdade, eles eram opressores. A paz romana, ou chamada Pax Romana, era uma paz que não era bem uma paz. Todo mundo sabe que era uma paz forçada. Eles obrigavam a pessoa a fazer aquilo que eles queriam. Se não tivesse essa paz, essa sensação de segurança, né, que o pessoal fala hoje, é uma sensação de segurança e a gente sabe que não tem segurança nenhuma. É igual a paz romana. Você tem a sensação de que está em paz, mas fala alguma coisa contra Roma para ver se a espada não vem. Versículo 17 e 18. De sorte que chegando eles aqui juntos, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei que fosse trazido o homem. Então, quando ele sai de Jerusalém e chega em Cesareia, no dia seguinte, aqueles homens já estão lá para poder fazer um tribunal ali, para que Festo pudesse julgar a causa dos judeus e pudesse matar a Paulo. Então ele determinou que fosse trazido o homem, que é Paulo, e levantando-se os acusadores, nenhum delito referiram dos crimes que eu suspeitava. Então ele tinha uma suspeita acerca de alguns crimes que Paulo poderia ter cometido. E normalmente aquele que se rebelava contra Roma, contra o imperador, ele era morto. Só que, na cabeça de Festo, aquele homem não tinha feito nada. Os acusadores falaram da religião deles, mas não falaram nada de alguma coisa contra Roma. Paulo não era alguém que estava incitando violência ou revolta, e era isso que preocupava os procuradores, os governadores e o Império Romano. E isso não aconteceu. Então, eles não tinham provas suficientes, eles não tinham testemunhas, não havia nada que pudesse dizer que Paulo realmente estava incitando alguma coisa, ou mesmo que tivesse cometido alguma questão contra a religião judaica, porque Paulo tinha feito um voto, né, nazireu. Paulo também tinha ido orar no templo e ele tinha falado acerca da ressurreição, que é uma crença dos fariseus, e ele estava sendo acusado por isso. Então, na verdade, todas as acusações eram acusações infundadas. Então, aqueles homens não tinham como condenar Paulo. E isso é importante, por quê? Porque no momento em que você é acusado, irmãos,
você tem que deixar Deus te justificar. Você tem que deixar Deus operar no coração dos homens. Você tem que deixar Deus mudar o coração de homens. Você tem que deixar Deus operar numa série de coisas que estão em volta de você, que você às vezes nem entende, você nem tem conhecimento, mas Deus soberanamente sabe de tudo aquilo e sabe o porquê que você está passando. Nós somos muito de reclamar, irmãos. Se tem um dom que tem na igreja que a gente não fala muito, é o dom da murmuração. Mas não é um dom que vem de Deus, não. É que está aqui, ó. O dom da murmuração, tudo a gente reclama. Esse fulano é muito ruim. Esse presidente é ruim, esse governador é ruim, esses políticos são ruins, essa cidade é ruim, esse meu carro é ruim. E tem aqueles que falam, a minha igreja é ruim. Isso nos torna incapazes de vivermos a graça de Deus, irmãos. Reclamar demais faz com que a gente não enxergue a bondade de Deus, faz com que a gente não enxergue a verdade de Deus que está por trás de todas essas dificuldades que nós passamos. Você acha que vai ter alguma coisa perfeita nesse mundo, irmãos? Sendo que essas coisas têm a mão de homens. Nada vai ser perfeito. Nós vamos ter dificuldades, vamos ter aflições, vamos passar por dificuldades e sermos acusados daquilo que não fizemos, mas não adianta reclamar. Não adianta reclamar. Não adianta ficar falando, e eu estou pregando para mim. Eu tenho esse dom, irmãos, da murmuração, de reclamar. Lembrando que isso não é algo que vem de Deus, tá? É aqui dentro, essa minha natureza pecaminosa. E eu preciso parar com isso, porque eu não enxergo a graça de Deus em coisas que Deus está operando quando eu fico só reclamando. Você está reclamando que o seu carro está ruim, reclamando dele o tempo todo, e está com 30 mil para trocar de carro por um carro melhor. Está reclamando por quê? Vai lá e compra outro carro. Você está reclamando que seu filho não arruma casa, não te ajuda e tal, só reclamando, e o menino que estava afastado dos caminhos do Senhor agora está na igreja. Você não está vendo a graça de Deus, do Senhor trazê-lo à igreja. O Senhor está operando no coração dele, mas está preocupado lá com a casa e fica reclamando. Então, não estou dizendo que o garoto não tem que ajudar em casa, estou dizendo que reclamar não vai resolver. Então deixa as coisas acontecerem, deixa se levantarem contra você, deixa usarem posições para tentar te derrubar, deixa armarem ciladas contra a sua vida. Não se preocupe com isso, irmãos, se preocupe em servir ao Senhor, se preocupe em ser um crente fiel. Paulo não estava preocupado com essas coisas, não. Ele vai dizer, olha, para mim viver é Cristo e morrer é lucro, ponto final. Aí você pensa assim, ele fala que viver é Cristo, porque ele estava num casarão, né? Ele estava na beira da praia, ele tinha churrasco todo domingo, não, preso, acusado injustamente, sendo humilhado, chicoteado, passando por todo aquele tipo de aflição, ele disse, viver é Cristo. Por isso que eu não me preocupo com essas perseguições, eu tanto sei estar honrado, como sei ser humilhado, né? Que é o que ele vai falar em Filipenses, capítulo 4. Mas viver para ele era Cristo, e morrer era lucro. A pergunta é, quem tem coragem de dizer hoje, viver é Cristo e morrer é lucro? Que tipo de cristianismo nós estamos vivendo, que nós não temos a coragem de falar, viver é Cristo e o morrer é lucro? Então deixa te acusarem, deixa falarem. Versículo 19 a 21, e traziam contra ele, contra Paulo, questões referentes à sua própria religião, e particularmente a certo morto, particularmente a um certo morto, chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Olha a certeza que Paulo tinha de quem era Cristo. Para um romano, um certo homem. Para nós, o Deus da nossa salvação. Para um romano, alguém que morreu. Para nós, o Cristo ressuscitado e que em breve voltará.
Para nós ele é o Cristo, que em breve voltará. Olha a diferença de visão de mundo, irmãos. Olha a diferença de visão de mundo dessa que a gente tem para aquele que não conhece a Cristo. Para muitos o Cristo ainda está pregado no madeiro, para algumas religiões. Para outros ele é só um exemplo a ser seguido e, pasme, até mesmo às vezes dentro da igreja evangélica, só um exemplo a ser seguido. Os liberais pensam isso. Um exemplo ético a ser seguido, só isso. Para nós é o Filho de Deus encarnado que morreu no nosso lugar, que tomou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, a condenação que era para nós sofrermos, ele sofreu. E ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Então deixa eles falarem, deixa eles criticarem, deixa eles compararem a Bíblia com literaturas do Oriente Médio Antigo. Deixa. É Deus quem faz a obra no coração dos homens, irmãos. Você não vai conseguir empurrar Jesus no coração das pessoas. Isso aí quem faz é o Espírito Santo. Nós somos mero porta-vozes da palavra. Nós somos alto-falantes que o mundo não quer ouvir. Mas precisamos entender que o alto-falante não tem o poder de transformar o que está no interior do homem, porque é Jesus quem transforma o homem. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e não importa que eles enxerguem diferente, eu vou continuar crendo que Cristo é Senhor da minha vida. Não importa se eu vou ser julgado por um ímpio que nem acredita em Deus. Eu não aceito ser julgado por um ímpio que não acredita em Deus. Eu não aceito isso não, Senhor, isso é humilhação, não. Isso é a boa graça de Deus sobre as nossas vidas. Deus está operando em nosso caráter, operando em nossa vida quando nós passamos por aflições. Deus está nos fazendo homens piedosos, porque quem aqui não já foi desagradável com alguma pessoa? Quem nunca foi desagradável com uma pessoa que estava perto de você? Levanta a mão para eu chamar de mentiroso. Todo mundo aqui já foi desagradável com alguém. Já deu uma má resposta, já olhou de cara feia, já falou que não queria ficar mais perto dessa pessoa. Todo mundo aqui já fez isso. Depois nós, movidos pelo Espírito Santo, entendemos que estamos cometendo um pecado, confessamos esse pecado, nos arrependemos e fazemos de tudo para isso não retornar às nossas práticas. Porque nós somos assim, irmãos. Nós somos desse jeito. Mas a graça de Deus opera em nós. Nós precisamos aprender a lidar com essas pessoas que estão fazendo essas coisas. Vamos deixar isso para lá, vamos seguir em frente, vamos aceitar o projeto de Deus para as nossas vidas. Às vezes você está insatisfeito naquele lugar, mas é naquele lugar que você vai proclamar a palavra para alguém, um improvável, daqueles que não aceitam a Bíblia, daqueles que não aceitam nada. E no capítulo 26 você vai ver algumas coisas que acontecem a partir da pregação de Paulo. Semana que vem você vai ver o que acontece nesse momento dessa audiência, com a pregação de Paulo. Então nós estamos nesse mundo para pregar a palavra de Deus, e não importa se vão vir aflições, não importa se o ímpio vai ter o poder de julgar a sua vida. Deus está no controle, Deus está operando, Deus está usando da graça dele para conosco, Deus está sustentando você nesse período, Deus não deixou faltar nada para você, mesmo estando sob bombardeio violento de ímpios contra a sua vida. A gente deveria parar e refletir sobre o início da igreja, porque Deus está dizendo por meio desse livro, é assim que vocês vão viver. A história de vocês é assim. Eles começaram desse jeito aqui. E aproveite, né, como diziam os goianos, né? Você está pegando o boi de que não está sofrendo perseguição, de que não está sendo morto. Você está pegando o boi de que não está sendo preso por causa do Evangelho. Então se dê por feliz. Esteja contente com tudo que está acontecendo, com toda a perseguição, com toda injúria contra você, com todos os olhares contra você.
Se dê por feliz, porque Deus está contigo e Deus está usando da boa graça dele para conduzir a sua história ao lugar que ele deseja conduzir. E aí, versículo 20, estando eu perplexo quanto ao modo de investigar estas coisas, e aí perplexo, na verdade, é a palavra grega aporel, significa não entender. O texto está dizendo literalmente que ele não entendia, que ele não conseguia compreender essas coisas que ele tinha que julgar. Sabe quando você chega num lugar, está tudo acontecendo e você está assim, né? O que está acontecendo aqui? Ele estava desse jeito, em relação ao julgamento de Paulo, ele não sabia o que fazer, estava mais perdido que segue em tiroteio, irmãos. Ele não conseguia saber o que ele deveria fazer. E ele diz para Agripa, estando eu perplexo quanto ao modo de investigar estas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para ali ser julgado a respeito disso. Mas havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia, para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu o enviasse a César. E a gente sabe que tinha um plano para matar Paulo. Então Paulo está ali, irmãos, porque a graça de Deus está operando para manter a vida de Paulo, porque se Paulo descesse para Jerusalém, como foi proposto por Festo, ele ia perder a vida. Já tinham preparado um plano para acabar com Paulo. Então esse lugar onde você está, talvez em dificuldade, é o lugar onde Deus está te dando livramento, onde Deus está promovendo o sustento da sua casa, onde Deus está te ensinando a palavra de Deus, onde o Senhor está te ensinando a lidar com pessoas para que você seja forjado para ser um pregador da palavra. É onde Deus está preparando você para você desenvolver o seu ministério. Então a gente precisa aprender a lidar com essas coisas, precisa aprender a lidar com a aflição, precisa enxergar diferente, porque a gente às vezes enxerga, como eu falei lá atrás, igual Festo. Jesus não está comigo porque eu estou passando por isso. Eu não aceito passar por isso e eu agora sou um revoltado, que nem eu já vi algumas propagandas aí. Seja um revoltado. Revoltado contra o propósito de Deus? Você já perguntou para o Senhor se o que você está vivendo hoje é o propósito dele? Não, né? Então pergunte, antes de começar a murmuração. 22 e 23. Então Agripa disse a Festo, eu também gostaria de ouvir esse homem. Amanhã, respondeu ele, o ouvirás. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa, a palavra grega para grande pompa é fantasias. Fantasias, eles se arrumaram, fizeram um bocado de adereço, um bocado de coisa para parecer assim, gente da realeza e tal. Tendo eles entrado na audiência, juntamente com os oficiais superiores, que são os tribunos, que são oficiais comandantes de 600 homens, 500 homens, que seria hoje equivalente a um major, a um tenente-coronel, e homens de alta posição e distintos, que são esses homens eminentes. Então ele não faz menção diretamente ao cargo dos eminentes, mas ele faz menção diretamente ao cargo dos hiliarróis, que são os tribunos, que são os comandantes de 600 homens. Então esses homens entraram, esse pessoal militar e outras pessoas influentes da cidade, que o texto não relata, né, foram trazidos à presença entraram na presença de Festo, quando chega na audiência, e depois Paulo é trazido por ordem de Festo. Então, olha só que interessante, Deus é tão bom, porque disse que Paulo falaria a reis, aquele homem que é um rei, Agripa, se diz interessado em ouvir o que Paulo vai falar. Ou seja, a profecia que foi dada, a palavra de Deus que foi dada acerca da vida de Paulo, está sendo cumprida. Então não é uma coisa fora da estratégia de Deus, fora da vontade de Deus, não é uma bagunça na sua vida, não é obra do Satanás, não, é a graça de Deus operando, te colocando no lugar certo para você pregar para a pessoa certa. Nem que você tenha que ir preso, nem que você tenha que ir no ventre de um peixe, você vai cumprir o propósito para o qual o Senhor designou.
aceita o seu propósito que dói menos. Aceita que dói menos, irmão. Você foi chamado para pregar, aceita que dói menos. Foi chamado para louvar, aceita que dói menos. Foi chamado para cuidar de pessoas, aceita que vai doer menos. Não fica recalcitrando contra os aguilhões. Lembra, né, a ideia do boi sendo açoitado por uma vara de madeira com uma ponta de ferro. É a ideia do boi chutando e o aguilhão entrando para ele poder obedecer. E foi o que Jesus disse para Paulo: dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Aceita que dói menos. Deus vai te levar ao propósito que Ele determinou. Versículo 24 e 25. Então disse Festo: Rei Agripa e todos vós que estáis presentes conosco, vedes esse homem, por causa de toda a multidão dos judeus, recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Então, olha a ideia dos judeus, não queriam que ele tivesse vivo. Porém, eu achei que ele nada praticara passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo ao imperador. A palavra imperador aqui, o que eu quero que você entenda, é a ideia de alguém que deve ser reverenciado. Não era a ideia de rei. A palavra imperador aqui é a ideia de... a palavra correta grega é sebaston, que significa reverência, sagrado, venerado. César era alguém considerado sagrado, alguém que deveria ser venerado, alguém que tinha sob ele a divindade, era um ser divino. E Festo, quando vai falar isso, quando vai falar sobre o imperador, ele usa essa expressão. Pior do que isso, é o que ele vai usar no versículo 26. Contudo, a respeito dele, nada tenho de positivo que escreva ao soberano. Ele está dizendo que não tem nada para escrever sobre Paulo, porque quando um prisioneiro apela para César, tem que ser enviado uma espécie de relatório com as acusações dele, para que o imperador esteja inteirado do que aconteceu. E ele não poderia mandar Paulo sem isso aí, porque senão ele seria mal visto pelo imperador, seria considerado incompetente. Então ele chama Agripa justamente para isso, porque aí eu elaboro um bom relatório, vou falar mal desse camarada, entrego ele lá porque ele apelou para César, e César resolve a vida dele. Então ele vai dizer: não tenho nada de positivo que escreva ao soberano. E soberano aqui ele vai usar uma palavra que para nós é uma blasfêmia. Ele usa a palavra grega Kyrio, que significa Senhor. É o mesmo tratamento que nós damos a Jesus. Ele diz que César é Senhor, irmãos. Ou, essa palavra significa Senhor, poder ou divindade. Então você vê que as pessoas bajulavam César de tal forma que atribuíam a ele o fato dele ser uma divindade. É aí que eu começo a entender o que está escrito lá em Mateus, capítulo 22, do 17 ao 22. Lembra que os fariseus perguntam para Jesus: é lícito pagar tributo a César? Aí o que Jesus faz? Me dá uma moeda. Aí ele pega a moeda e faz assim, mostra para eles e fala: de quem é a efígie? De quem é a figura e o que está escrito? E era justamente isso aqui que estava escrito na moeda. Tinha a figura de César, e estava escrito: Tibério César Augusto, filho do divino Augusto. Isso estava escrito na moeda, dizendo que César era um ser divino. Do outro lado da moeda estava escrito Maximum Pontífice, que é sumo sacerdote. É aquele que faz mediação entre Deus e os homens. Jesus pega a moeda e fala assim: o que está escrito? De quem é o rosto? De quem é o rosto? De César. E ele diz: dai a César o que é de César. Paga a moeda, porque é a moeda de quem? De César. Mas o que está escrito aqui
que ele é filho divino, que ele é sumo sacerdote, você não pode dar. Dá a Deus o que é de Deus. A adoração e a qualificação de divindade só pode ser dada a Deus e não a César. Então ele estava falando muito mais do que a questão de pagar um tributo. Ele estava falando da questão de reconhecer Deus como Senhor da sua vida e não César. Então é por isso que os fariseus eles ficaram atordoados, irmãos. Vai muito além de pagar imposto, vai muito além de devolver as moedas para César, porque está falando de vida de adoração, está falando de reconhecimento de que Deus é o único Senhor. Então, quando um judeu ouviu Jesus falando sobre essa questão da moeda, eles entenderam. E entenderam isso que eu estou dizendo para você. Vou dar a César a moeda, porque é minha obrigação de pagar imposto. Mas a Deus, eu tenho que dar as coisas que são de Deus. Porque aqui está reivindicando a ideia de que César era uma divindade. Então, irmãos, o próprio Paulo foi colocado numa condição onde um homem completamente injusto, um idólatra, estava na posição superior, na posição de juiz da vida de um crente fiel. Já passou por isso? Está passando por isso? Glorifica a Deus, porque a graça de Deus está sobre a sua vida. Glorifica a Deus porque Deus continua cuidando de você, mesmo quando você está diante de um ímpio, quando você está diante de um falso adorador, mesmo quando você está diante de um idólatra, que acha que tem o controle da sua vida, da tua vida, da minha vida, nas mãos dele. Deus está no controle de todas as coisas. Isaac, posso te pedir um favor, chefe? Tem como você pegar um microfone aqui para você levar até os irmãos para as perguntas? Por favor. Então, irmãos, a nossa vida está nas mãos do Senhor. Ninguém tira das mãos dele. Foi o que Jesus disse lá em João 10. Ninguém pode arrebatar as minhas ovelhas das minhas mãos. Ninguém, absolutamente ninguém. E a gente precisa entender que nada pode nos separar do amor de Cristo. Nem as aflições, nem as humilhações, nem ser julgado por um idólatra, e o idólatra achar que pode mandar em você e fazer o que ele quer. Nada disso pode nos separar do amor de Cristo. O amor de Cristo continua aqui dentro do nosso coração e Deus continua soberano. Tem perguntas? E eu torcendo, já ia falar o amém, para não ter pergunta. Eu queria que o senhor nos aconselhasse como nós pregarmos a palavra de Deus com eficácia como Paulo. Qual é o conselho com essa ousadia dele? O que nós devemos fazer? Pastor, boa pergunta. Eu passei até por um versículo aqui, que era para eu ter, que eu queria ter lido com vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que é mais fácil eu ir aqui do que eu procurar no coisa. Perseguição, irmãos, nós vamos sofrer em qualquer lugar. Dentro da família, você vai ser muito... Não estou falando da perseguição do estilo de Paulo, né? Prisão, tal. Pode chegar o tempo que isso aconteça, mas a gente ainda não está vivendo esse momento histórico. Mas o que a gente deve fazer quando a gente é perseguido por essas pessoas, quando a gente está numa situação difícil assim, que as pessoas querem nos tratar mal e tal, a gente precisa lembrar de uma coisa muito importante, que Romanos capítulo 10, até o versículo, a partir do versículo 13, que diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Está aqui como nós devemos agir. Como é que eles vão se converter se você não prega? Como é que eles vão saber quem é Cristo? Como é que eles vão se curvar diante de Cristo se você não abre a sua boca? Como é que eles vão aprender sobre o Evangelho se você não ensina? Às vezes Deus tem te dado lá na sua casa muito conhecimento acerca da palavra e você não tem
utilizado isso que Deus tem te dado. Às vezes você tem a resposta para uma pergunta de um ímpio, uma resposta bíblica, sem afrontas. Eu estou falando de dialogar com a pessoa, e você, não vou falar não, Senhor. Não vou lançar pérola aos porcos. Como eles vão ouvir, se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Né? E tem uma outra coisa que a gente precisa aprender, muito importante quando a gente está evangelizando as pessoas. E quando a gente está nessas situações de perseguição. A fé vem pela pregação. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir vem pela ou pregação. É melhor a tradução à palavra. A fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra. O que nós devemos falar é a palavra. Não é o que você pensa, não é o que você acha, não são os conceitos do filósofo tal, do sociólogo tal, mas a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela pregação. As pessoas querem ouvir a pregação. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Recita para mim aí, irmãos, esse versículo. A fé vem pelo ouvir, a fé vem pelo ouvir e o ouvir. E depois? Onde que está esse versículo mesmo, irmãos, aqui? Rapidinho. É 10... 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, só é pregação para essas pessoas, se você falar a palavra de Cristo. Pregação, irmãos, é a exposição da palavra. Pregação é você falar a palavra para a pessoa. Pregação não é você entrar num debate infinito sobre qualquer assunto filosófico, você tentando forçar a cabeça da pessoa a aceitar a palavra. É você aproveitar as oportunidades não da discussão, mas a oportunidade que a pessoa às vezes está lá triste, você percebe que ela mudou o comportamento, você vai até ela, estou orando por você, sentindo meu coração de orar por você. E eu queria deixar com você essa palavra, você dá um versículo para a pessoa. Só isso. Não precisa entrar em debate, não precisa entrar em discussão. A sua vida está nas mãos do Senhor, não importa se o cara te persegue, se o cara não quer te ouvir, Deus prepara situações. Eu já passei por muitas situações assim, de pessoas que eram completamente contrárias ao Evangelho, de que acreditavam em tudo menos na Bíblia, mas tinham perdido a fé por alguma coisa. E aí na hora certa eu ficava só quietinho, só ouvindo eles falarem, porque crente não sei o quê, porque não sei o quê, e eu caladinho. Um dia ele falou assim, crente não sei o quê, o que você acha? Aí eu, agora sim, agora eu posso falar, agora eu posso ir lá e dar uma palavra para ele. E aí, por causa dessa palavra, eu passei muitas horas conversando com essa pessoa, mas eu tive que conter o meu ímpeto. Está pensando o quê? Que eu não chegava em casa, Senhor, dá vontade de pegar esse abençoado aí, Senhor, e falar um bocado de coisa para ele, mas não é assim. Respondido, pastor? Pastor Ailton? Tranquilo? Bom, irmãos, Deus abençoe a todos. Amém? Qualquer dúvida, vocês podem nos procurar depois da aula. Amém? Mas fica firme no Senhor, deixa as perseguições acontecer, irmão. Deus é contigo. Amém? Pastor Ailton? Glória a Deus, que Jesus nos ajude a ser como Paulo, uma testemunha eficaz. A gente olha para a vida de Paulo, a gente vê o caráter de Paulo, como o pastor disse aqui, como Deus trabalha no nosso caráter, viu o que Paulo passou.